Nesse vídeo você vai aprender como fazer um planejamento fácil para você aplicar ao longo de todo o ano no Ministério Infantil. Eu tenho certeza que você vai sair aqui desse vídeo com as ideias fervilhando na sua cabeça e pronta para sentar e fazer o planejamento do ano todo no Ministério Infantil. Eu me chamo Stephanie Braga, sou pedagoga e coordenadora de ensino na minha igreja. E eu também tenho uma plataforma que se chama Agenda. A Agenda ela é específica para você que deseja aprender mais sobre planejamento, porque dentro da agenda você vai encontrar uma agenda de fato que vai te ajudar a se organizar, a se planejar no Ministério Infantil. Dentro da agenda você também tem um curso, muito mais explicações sobre planejamento e como fazer um planejamento intencional, e tem também materiais para você trabalhar as datas comemorativas com intencionalidade no Ministério Infantil. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma forma simples para você fazer o planejamento. Então, se você já tem a sua folhinha, pega aí uma folhinha e vai anotando para você não esquecer de nada, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo importante para você fazer o planejamento do Ministério Infantil é você já entender quais são os eventos que já acontecem ao longo do ano. Quais são aqueles eventos que todo ano acontece? Os cultos infantis, culto no lar, congresso, escola bíblica de férias. Quais são esses eventos que já acontecem? E aí você vai pegar uma folha e vai fazer assim, ó. Vai escrever eventos, vai escrever aqui a lista dos eventos e a frequência que esses eventos acontecem. A frequência que eu falo não é o dia, tá? Dia 2 de janeiro de 2025. Não, não é isso. É a frequência que acontece, se é semestral, é anual, se é bimestral, se é mensal, se é a cada 15 dias, quinzenal, se é semanalmente. Então você vai escrever isso. Por exemplo, se na tua igreja os cultos são feitos toda semana, então você vai escrever cultos semanalmente. Se é por mês, cultos mensalmente. Então você vai escrever todos os eventos que já acontecem ao longo do ano e a frequência desses eventos. Isso é muito importante para você ter um panorama geral das coisas que acontecem ao longo do ano. Porque, de fato, a gente vai fazendo muita coisa. Então, é interessante que a gente saiba quais são as coisas importantes que a gente não pode deixar de fora no planejamento, tá bom? A segunda coisa que nós precisamos fazer é pegar novamente um outro papel aí e você vai escrever nesse papel as ideias que você quer realizar ao longo desse ano. Então, nesse caso aqui, até coloquei algumas sugestões, né? Chá de bonecas, piquenique, cinema, acampar dentro e outras ideias. Você pode escrever infinitas ideias aqui, não precisa ter uma quantidade mínima, não. Você pode colocar todas as ideias que você deseja realizar no Ministério Infantil. Por quê? Por que é importante ter essas ideias? Porque a gente já tem os eventos que são feitos ao longo do ano. E a gente quer colocar coisas novas, a gente quer colocar alguma coisa que movimente mais o ministério, que às vezes traga crianças de fora, ou que então inclua mais as famílias no ministério. Então, essa lista de ideias vai te ajudar nisso. Então, escreve todas as listas, escreve essa lista bem grande, não tem problema, de todas as coisas que você deseja realizar com as crianças, tá bom? Feito essa lista, é importante que você faça isso, se você conseguir, com as pessoas que estão ali te ajudando, né, no planejamento, que te ajudam ali no ministério, que estão mais presentes, que, vamos dizer assim, é o seu braço direito. Então você faz com essa pessoa, porque eu tenho certeza que duas cabeças ou mais pensam melhor juntas, tá bom? Depois que você fez essas duas listas importantes, a primeira lista com os eventos e a segunda lista com as ideias, agora você já tem panorama geral com os eventos, das coisas que vocês já sabem que vai ser realizada ao longo do ano. E você tem uma nova lista com coisas que vocês querem realizar com o Ministério Infantil. Não necessariamente tudo vai ser realizado nesse ano, tá bom? Então, com essas duas listas, você vai fundir e vai criar uma nova lista, que agora seria o nosso calendário. Aqui você pode fazer assim como eu fiz na folha mesmo, e aqui você já vai começar a colocar todos os eventos que já acontecem. Então, já coloca primeiro todos os eventos que acontecem. Sobrou aqui alguns meses livres, que não tem nenhuma atividade, que não tem nada que seja sendo realizado no Ministério Infantil. Aí é hora de você pegar a lista de ideias e pensar:
O que a gente quer realizar no Ministério Infantil? Qual que é o foco? Nós queremos evangelizar mais, levar o Ministério Infantil para fora da igreja, para atrair as crianças. A gente quer que as crianças tenham uma conexão maior entre elas, que a gente percebe que as crianças não têm amigos dentro da igreja. Nós precisamos de conexão com os pais. Então pensa qual é o propósito, o que vocês querem realizar ao longo desse ano que vocês consideram ser importante. E aí, fazendo isso, vocês vão fazer um funil dessas ideias, porque as ideias são incríveis e elas são maravilhosas, mas a gente precisa peneirar as ideias que precisam ser, de acordo com a nossa necessidade. Então você vai peneirar, passar essas ideias aqui na peneira ali do foco do ano. O nosso foco é evangelismo, o nosso foco é trazer as famílias para o Ministério Infantil, o nosso foco é criar conexão com as crianças. Qual é o foco? Você vai fazer essa peneira e vai aí selecionar algumas ideias e vai colocar aqui, distribuir no nosso calendário. Então, recapitulando tudo que a gente falou até agora para você não esquecer de nada. Primeira coisa, você vai fazer uma lista com todos os eventos e também a frequência desses eventos que acontecem todo ano no Ministério Infantil. Segundo ponto, você vai fazer uma lista com as ideias que vocês desejam realizar no Ministério Infantil. Não tem uma quantidade mínima de ideias, pode colocar todas as ideias que vocês querem ali realizar. Terceiro ponto, vocês vão fazer uma junção aí dessas duas listas, a lista de eventos que já acontecem e a lista das ideias. Para isso, vocês vão usar a peneira do foco do ano para saber qual dessas ideias precisa entrar no planejamento do ano, certo? E agora nós vamos aí para o próximo ponto, que é muito, muito importante. Você vai fazer a distribuição das tarefas do Ministério Infantil. Nós sabemos o quanto é importante isso. Sabe por quê? Se você tentar fazer isso tudo sozinha, pode ser que você se sinta sobrecarregada. No começo do ano, você vai começar muito animada, mas ao decorrer dos eventos, das coisas que vão acontecendo, você vai se sentindo sobrecarregada e acaba que aí do meio do ano em diante, você não vai conseguir realizar tantas coisas com êxito, porque você vai estar cansada. E por isso que é importante você fazer a distribuição dessas tarefas, porque assim você não vai se fadigar e nem fadigar a equipe, porque as pessoas vão se responsabilizar por coisas específicas. Então sentou ali, fez o planejamento, olha, essa equipe aqui, com essas 3 pessoas, vão ficar responsável pelos cultos infantis. Essa equipe aqui vai ficar responsável por essa ideia aqui, seja o chá de bonecas ou outra ideia. Essa equipe vai ficar responsável por isso, isso e isso. Por que é importante? Porque você vai evitar fadiga e você vai confiar na sua equipe para que eles realizem as coisas. É claro que você vai precisar supervisionar, mas é importante que você faça isso, até para a tua equipe crescer, para eles se motivarem também e para que você consiga fazer um trabalho aí muito melhor nesse novo ano. Quinto ponto, muito importante também, é cuidado com os excessos de atividades. Por que eu falo isso? Porque às vezes nós pensamos que por nós trabalharmos com crianças, a gente precisa todo ano, todo mês, ter uma atividade legal. Nossa, todo ano as crianças têm que pensar e falar, uau, esse ano foi incrível, esse ano a gente fez um monte de coisa. E a gente precisa ser intencional nisso, porque não é muitas coisas que nós precisamos realizar no Ministério Infantil. Você não precisa colocar eventos todos os meses para acontecer. Você não precisa colocar várias ideias aí no planejamento para acontecer ao longo do ano. O que você precisa ser intencional. Então, seja intencional. Lembra que o menos, às vezes, é mais. Sabe por quê? Porque se você colocar menos, colocar coisas menores, enxugar um pouco essa agenda aí e deixar com menos atividades, pode ser, e eu tenho certeza, que vocês vão fazer com mais excelência. Por quê? Porque não vai ter tantas coisas para vocês se distraírem, com muitas coisas para vocês fazerem. Então, se você enxugar, vocês vão conseguir fazer coisas mais intencionais, vocês vão conseguir trabalhar melhor. Se vocês tiverem uma equipe muito grande, não tem problema, tá bom? Pode colocar eventos maiores ou eventos com menos espaço, colocar bastante eventos, não tem problema. Mas é importante que você saiba disso. Quanto mais eventos você colocar, mais vocês vão ter que se desgastar para colocar aquilo em prática. Porque planejar algo, o ano todo é difícil. Agora você imagina você todo mês, você precisar sentar e fazer os planejamentos aí dos eventos, as coisas que vão acontecer. Então isso é um pouco sim
cansativo. Então, lembre-se disso. Seja intencional. O menos é mais. A gente não precisa fazer uma quantidade muito grande de eventos, que a gente precisa ser intencional no nosso fazer e fazer com excelência, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você tenha aprendido como fazer um planejamento estratégico para o Ministério Infantil. Dentro da agenda, nós temos uma agenda completinha, bonitinha, perfeita para você que quer organizar o ano do Ministério Infantil. Inclusive, lá também tem um curso de planejamento. Se você quer saber mais sobre a agenda, eu vou deixar o link para você aqui no box da descrição desse vídeo. Eu tenho certeza que a agenda vai te ajudar muito. Sabe por quê? Lá na agenda, além de você ter a agenda para você organizar o Ministério Infantil com ideias de eventos, com muita coisa bacana, tem também curso de planejamento e tem também roteiros criativos e intencionais para você trabalhar as datas comemorativas, como Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Família, Natal, Reforma Protestante e tantas outras datas tão importantes que nós precisamos incluir aí no planejamento do Ministério Infantil. Então, se você se interessou e sabe que a agenda vai te abençoar, clica aqui no box de informação do vídeo para você ter mais acesso à agenda, saber mais sobre a agenda, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.